Olá, o programa Com a Câmara na Cidade de hoje está aqui no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, junto com o vereador Dr. Raul. A gente vai falar hoje sobre o Centro Integrado de Planejamento Familiar, que é resultado de uma iniciativa do próprio vereador. Vereador, conta um pouquinho pra gente sobre esse centro. Esse é um assunto que me motiva muito e há muitos anos, porque eu, como médico de saúde pública, e lá se vão 30 anos atendendo as populações mais pobres da nossa cidade, sempre me preocupou muito a questão do planejamento familiar. E como vereador, o primeiro projeto que eu coloquei na nossa Câmara Municipal foi no sentido de trazer para a cidade melhorias nessa área. E foi justamente a criação do Centro Municipal de Planejamento Familiar. Com que objetivo? Basicamente, com o objetivo de facilitar a vida das pessoas para que elas possam efetivamente ter aqueles filhos que queiram ter, e não aquele que muitas vezes a vida lhe impõe, né? É um objetivo assim de evitar a gravidez indesejada na adolescência, de facilitar com que as pessoas tenham acesso ao seu controle individual, ou seja, tem mulheres que querem fazer ligadura tubária, tem homens que querem fazer vasectomia, e o sistema de saúde muitas vezes dificultava, né, essa questão em função da burocratização, da dificuldade de acesso local e de chegar até a consecução desses métodos também. Então a ideia do centro, ela vem no sentido assim, de integração dessas políticas públicas de planejamento familiar, ela vem no sentido de facilitar com que as pessoas sejam informadas, sejam educadas, tenham facilidade de encontrar o seu método anticoncepcional adequado, tenham facilidade também de ter acesso ao tratamento da infertilidade. Aqueles casais que não conseguem ter filhos, eles precisam ter um diagnóstico, uma clareza do porquê, né? E aqui no Hospital Presidente Vargas foi dada a oportunidade desse meu projeto, que vem desde 2005, que virou lei em 2008, graças ao prefeito José Fogaça, que comprou essa ideia também, né? E ele se materializou com a inauguração do centro em 2009 aqui no Hospital Presidente Vargas, e sob a coordenação aqui do Dr. Casartelli, diretor do hospital, do Dr. Marcelo Matias, que coordena aqui o centro, nós estamos conseguindo avançar nessa política em Porto Alegre. Hoje, o atendimento todo ele é feito às custas de referência e contra-referência. Unidades de saúde em toda a grande Porto Alegre encaminham pacientes, e essas pacientes, pela referência e contra-referência, chegam ao atendimento do hospital, onde é realizada uma triagem que vai determinar para qual local cada uma delas vai ser encaminhada, e, portanto, são encaminhadas para equipes específicas que vão realizar os respectivos procedimentos, tratamentos e assim por diante. No momento que a gente tiver a condição adequada para ampliar o atendimento, a ideia é que seja feita em regime de pronto atendimento. Que tipo de serviços são realizados, são prestados aqui nesse centro? A gente já está fazendo ele da maneira integral, ou seja, nós tratamos desde o tratamento da infertilidade conjugal, não com todos os métodos disponíveis, mas com métodos básicos, e o nosso objetivo é chegar nos métodos mais complexos, ao tratamento clínico para o desejo de planejamento familiar, com anticoncepção, DIU, métodos reversíveis, e a esterilização, que nós temos feito tanto a vasectomia quanto o processo de ligadura de trompas. E nesse aspecto a gente tem uma equipe multidisciplinar que faz a avaliação e a execução do processo de forma a obter resultados excelentes, cumprindo a rigor a Lei do Planejamento de 96, que é um dos nossos objetivos aqui. Nosso centro de planejamento, ele tem uma referência estadual, e vem pacientes de todos os locais já orientadas do posto de saúde ou sendo orientadas aqui por equipe multidisciplinar com atendimento de enfermeira e serviço social, todas direcionadas para esse tipo de orientação de planejamento. Então, nessas orientações são direcionadas e orientadas contra a esterilidade masculina ou a feminina. Dentro da masculina, nós atendemos e nós fizemos dentro do serviço de ginecologia, junto com a urologia, a vasectomia. E na feminina, daí são discutidos os métodos. Antes dos 25 anos, conforme prevê a lei, ou com menos de 2 filhos, a anticoncepção, o DIU, o Implanon, que também é de acesso nosso, e também depois a definitiva, que seriam as ligaduras. As ligaduras tanto podem ser videolaparoscópicas
ou por mini laparotomia, que é um cortezinho mínimo no local da cesárea. São em média de 10 vasectomias por semana. E as ligaduras tubárias femininas, então, né, são feitas em média 20 por semana. Vereador, sempre destaca, sempre reforça que aqui é um centro de planejamento familiar e não um centro de esterilização. Esse é um ponto bem importante, né? Com certeza, o nosso objetivo é facilitar a vida das pessoas, que o cidadão, que a cidadã planeje a sua família, que possa ter os filhos que realmente queira ter, que possa dar carinho, educação, que possa dar acesso aos bens sociais disponíveis na sociedade, né? E o que a gente busca na realidade é uma integração maior para que a gente fuja da questão da droga, fuja da questão do analfabetismo, e isso se faz com o quê? Se faz com políticas públicas também de planejamento familiar, facilitando e lembrando as pessoas que existem um número muito grande de métodos e que elas têm que se preocupar com isso. Um dos objetivos e uma das vantagens da existência do centro é que a gente vai aqui conseguir oferecer uma gama maior de formulações de contraceptivos. A importância disso para a cidade é que meninas que hoje não conseguem se adaptar com os contraceptivos disponíveis na rede vão ter acesso a partir do centro a outros contraceptivos com formulações distintas, com hormônios diferentes, aumentando assim a chance delas terem uma tolerabilidade e uma aceitação melhor aos métodos. Ou seja, nós não vamos aqui fazer apenas ligadura de trompas, nós vamos fazer contracepção no significado maior da palavra, oferecendo métodos mais adequados que se adequem a cada paciente, a cada indivíduo. Além do planejamento familiar, também a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, que é extremamente importante, ligado à matéria, também deve ser feita, com o uso de camisinha, com o uso de outros preservativos, quando for o caso, com a orientação, né? Porque a gente sabe que o mundo, ele teria no máximo em torno de 2 bilhões de pessoas para se viver com uma qualidade de vida razoável. E hoje nós já temos 6,4 bilhões, né? Então nós estamos já 3 vezes acima do que seria ideal para que se levasse uma vida com uma qualidade melhor. E se nós continuarmos assim, com o planejamento familiar solto, vamos dizer assim, sem dar facilidade para que as famílias se planejem, nós chegaremos, principalmente nas classes menos favorecidas, nós chegaremos em seguida, nos próximos anos, aí nos próximos 20 anos, a 10 bilhões de pessoas no mundo. Isso faz com que a sustentabilidade ambiental, física, as políticas públicas, isso tudo se perca, vá para o espaço. Então, o que a gente realmente vem buscar com tudo isso é uma qualidade de vida melhor para todos, é um meio ambiente melhor, é um emprego mais fácil para as pessoas, é uma educação mais qualificada, enfim, é fazer uma sociedade melhor, mais abrangente, que todos possamos viver melhor e que as pessoas tenham uma renda maior, possam ter mais qualidade de vida, possam ter mais lazer. Temos que fugir desse excesso, muitas vezes, de filhos indesejados. Isso nós vemos, por exemplo, na gravidez na adolescência. De 1970 para cá, agora nós temos 3 vezes mais meninas tendo filhos na adolescência do que na década de 70, né? Nós temos, por exemplo, bem claro que nas classes mais pobres o número de filhos é muito maior. E é muito maior por quê? Muitas vezes por falta de conhecimento, de educação, de prevenção, de acesso aos métodos, né, que é muito importante. A mulher vai no posto, um dia tem a pílula, outro dia não tem, um dia tem o método, outro dia não tem, e a vida não para. Então ela engravida. E assim a gente vai tentando contribuir para que não falte essas questões nos postos de saúde, nas unidades, e também que o centro, como órgão integrador, faça o seu papel de qualificar e de instrumentalizar os processos para que a cidade seja cada vez mais bem atendida na área do planejamento familiar. Inclusive buscando que Porto Alegre se transforme numa referência
para o Estado, para o país, enfim, nessa questão do centro de planejamento, porque eu acho que é uma estratégia que é muito positiva e que, se bem trabalhada, pode fazer com que o planejamento familiar realmente se efetive de uma maneira muito mais integral e produtiva no nosso país. Eu atendo os pacientes a partir de 10 anos até o máximo 17 anos, na parte de ginecologia e obstetrícia, né? Então eu faço o pré-natal principalmente das pacientes até 17 anos. É grande o número de pacientes adolescentes nessa faixa etária que estão grávidas? Em torno de 25% do total dos pacientes gestantes são nessa faixa etária, até 17 anos. Como é que a senhora vê qual é a importância de ter um centro de planejamento familiar para orientar essas meninas e evitar essa gravidez na adolescência? Na verdade é fundamental, né? Como assim, é muito difícil que a gente baixe o número dessas pacientes adolescentes que chegam grávidas ao nosso serviço, né? É fundamental que haja um setor do nosso hospital que tenha uma especial atenção a essas pacientes que necessitam muito, para que a gente consiga efetivamente diminuir a taxa de adolescentes grávidas na nossa cidade e nos arredores também, né? Na região metropolitana, que vem muita paciente de lá também, não é só da grande Porto Alegre, vem de cidades do interior também. Nós temos a necessidade dessas pacientes serem atendidas, para que elas não cheguem já gestantes para nós. A grande maioria das nossas pacientes são, por exemplo, assim, a paciente que chega para mim grávida e aí ela traz a irmã, a prima, a vizinha que não está grávida ainda, para que ela tenha as mesmas condições de conhecimento, né, que as outras pacientes aqui do nosso programa têm, para evitar uma gestação que não é desejada. As minhas pacientes de 17 anos, na grande maioria delas já estão no 3º filho, no 2º filho, né? Então é muito importante que essa informação, essa orientação venha precoce, a partir dos 10, 11 anos, a partir do momento em que a paciente menstruou. É importante que ela venha no médico, que ela conheça o seu corpo, que ela conheça como funciona, né, a sua fecundação, para que ela possa se cuidar. Não só também na parte de ficar grávida, mas também das doenças sexualmente transmissíveis, que são muito importantes. Podem repercutir na vida futura dela, né? O centro nada mais é do que uma ferramenta importante de informação, de divulgação gratuita, para que a sociedade tenha o acesso a chegar aqui diretamente ou através dos postos de saúde, dos PSF, das unidades básicas, né, e ser atendida e ter uma equipe multidisciplinar trabalhando, com assistente social, com ginecologista, com urologista, para dar esse suporte e dar essa qualidade de atendimento que já vem sendo dada aqui pelo Hospital Presidente Vargas, mas nós sabemos que precisamos de evoluir. Então nós estamos agora numa outra etapa, que é de qualificar mais ainda o Centro de Planejamento Familiar, para que ele tenha uma abrangência muito maior, que ele seja melhor divulgado na nossa sociedade, para que as pessoas tenham um acesso facilitado. O que o senhor acha que está faltando ainda aqui nesse centro? O que está faltando na cidade? Na realidade, o centro ele está ainda num processo de implantação e ele tem um projeto muito maior do que o existente. Agora nós temos que qualificar em termos de recursos financeiros e humanos. A ideia é que, na questão de um ano, a gente tenha talvez uma revolução no planejamento de Porto Alegre às custas do projeto inicial e da execução que a gente está procurando fazer. Tomara que a gente não morda a língua, mas da forma que a coisa está indo, a gente acredita ter a possibilidade boa de melhorar, sem dúvida alguma, a capacidade de planejamento da cidade de Porto Alegre e dos seus arredores. Cada vez mais tem se investido mais nesse tipo de procedimento de esterilização, porque as pessoas procuram mais em função de planejar melhor a qualidade de vida, tanto sua pessoal, profissional, quanto familiar, condição financeira, expectativa de melhor qualidade de vida para os seus filhos. Cada vez mais as pessoas procuram mais e com isso os incentivos têm sido mais direcionados e com isso a gente está conseguindo bem mais volume de pacientes e procedimentos, né? Aqui no hospital a gente agora já está até com a 2ª torre de vídeo, pensando também em aumentar o atendimento a essas pacientes, que antes a lista de espera era muito grande e hoje
a lista de espera está bem próxima, bem pequena, e o fator limitante ainda é o número de profissionais, mas a infraestrutura está pronta. Para os métodos de esterilização, a nossa ideia é acabar com a fila. Antigamente, quando a gente começou a atender, as pacientes que chegavam para ligadura de trompas tinham 3, 4 anos de espera. Hoje elas têm meses. A nossa ideia é que elas tenham dias. Para isso, nós vamos aumentar a nossa capacidade, inclusive de bloco cirúrgico. Os turnos que nós temos hoje no bloco cirúrgico, a ideia é pelo menos duplicar ou triplicar, de forma que a gente tenha constantemente alguém sendo operado em termos de ligadura. Além disso, a gente não pode esquecer que em planejamento familiar, educação é fundamental. Não adianta a paciente ter uma prescrição adequada, um método adequado e não saber utilizar. Então, o centro vai atuar também de maneira importante na parte de educação, não só da educação médica, da educação multidisciplinar, mas também na parte da educação à comunidade. E, por fim, a gente não pode esquecer que ele é um centro de planejamento. Planejamento não significa necessariamente apenas evitar a gestação. A lógica que a gente está imprimindo é ampliar a nossa capacidade também de possibilitar uma abrangência maior de casais que hoje têm dificuldade para ter filhos, para que eles possam vir a ter. Então nós já temos uma equipe de médicos qualificada dentro do hospital, mas falta o resto. E os projetos já estão prontos para que a gente possa fazer aqui processos também de fertilização no nível que se fazem até no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um serviço de referência para isso. Vereador, essa sua briga não termina aqui com essa conquista, né? O senhor é presidente da Frente Parlamentar lá na Câmara, também do mesmo tema, do planejamento familiar. E como é que segue essa luta agora em 2010? Na realidade, nós estamos sempre acompanhando, fiscalizando, propondo ações, né? Eu acho que isso é a função do vereador, e a Frente Parlamentar ela faz um foco mais forte em cima de um determinado assunto, nesse caso do planejamento familiar, e nós temos que agora permanentemente acompanhar, propor e ver se conseguimos ampliar essa matéria, não só do centro, mas como de todo o planejamento familiar na cidade de Porto Alegre.